Olá, meu caro amigo da internet, muito prazer. Eu sou o Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou formado em teologia e ensino religioso. Vou compartilhar com você o que eu chamo de o desabafo de Jesus, o basta de Jesus, quando Jesus saiu do sério. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, a religião de aparência dos fariseus. É uma exortação ou uma censura de Jesus dos maus religiosos da época dele. Os fariseus, os essênios, os saduceus, os sacerdotes, os doutores da lei, os teólogos da época, os religiosos da época. Ele fala o seguinte: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito. Pois depois de teres feito, fazei os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, cegos, condutores de cegos, pois que dizeis: qualquer que juntar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ai de vós, escribas e fariseus, pois atam fardos pesados, difíceis demais de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Jesus está falando, meus caros amigos internautas, irmãos diletos ouvintes da palavra de Deus, sobre hipocrisia. Hipocrisia vem de uma origem vernacular, uma raiz grega. Uma palavra grega é hiposkratos, hipócrites. Era aquilo que o ator, também vem do latim persona, era uma máscara. O ator no teatro, ele fingia ser algo que ele não era, desenvolver ou desempenhar um papel. Mais ou menos é aquilo que o psicólogo, filósofo e médico Carl Jung fala sobre o estereótipo. É que num determinado lugar que nós não conhecemos, no ambiente, nós de fato não mostramos quem nós realmente somos. Não colocamos às claras quem realmente nós somos. Ou nós aparentamos ser uma coisa e na verdade por dentro, pessoalmente, nós somos outra. Eu chamo de os ais de Jesus, o protesto de Jesus. Fala de uma religiosidade, de uma espiritualidade de aparência, de superficialidade, que faz uma coisa e diz outra. Uma capa de espiritualidade. Na verdade, não é uma religião, uma falsa, uma pseudo-espiritualidade. Não é autêntico. De verdadeiro, de genuíno, de autêntico, não tem nada. É o que Jesus está chamando os fariseus, os religiosos da época, de cegos, de hipócritas.
que eles usam máscaras. Mas diante de Deus, diante do Senhor, nós não usamos máscaras. É como o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus da Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, a nossa família nos observa, as pessoas nas ruas nos observam, os irmãos da igreja nos observam, o pastor, o líder espiritual nos observa, os demônios nos observam, os anjos nos observam e nos veem, e Deus também nos observa e nos vê. Fala de um tipo de espiritualidade, religiosidade falsa, e mostra o que nós não somos. Nós estamos, na verdade, com isso, sendo hipócritas, sendo mentirosos conosco, nós mesmos, né? O crente, ele tem que ter compromisso com a verdade. Ele tem que ser o mais honesto possível com o outro, consigo mesmo e com Deus. O crente tem que ter uma religiosidade e uma espiritualidade, uma vida cristã de transparência, deixar ser guiado pela verdade. E que verdade é essa? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a superficialidade, a falta de aparência, de transparência, a hipocrisia, o ufanismo, a jactância, ou seja, a vaidade, a opulência, nos derrota, minimiza o nosso potencial, nos traz para baixo, nos traz a menos-valia, não promove a nossa reconstrução, a nossa mais-valia. Ficamos cada vez mais reféns de nós mesmos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Capítulo de 23, é uma chicotada de Jesus, é um protesto de Jesus com a religião vigente na sua época. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o produto do campo, o endro e o cominho, e desprezai mais importante na lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando ele fala para o doutor da lei, ele pergunta para Jesus, mestre, rabi ou rabone, isto é, professor, qual é o primeiro mandamento na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele fala a parábola do bom samaritano, e vocês sabem que os judeus e os samaritanos tinham ojeriza, ódio mortal entre os dois povos, judeus e samaritanos. E fala que o samaritano usou de íntima compaixão com aquele homem que estava na estrada, agonizando, sucumbindo à morte, moribundo. A Bíblia fala que meio morto ou quase morto, agonizando. No entanto, o sacerdote, o levita, que tinha a obrigação, por serem religiosos, de cuidar daquele homem, estavam mais preocupados, caro amigo, com a sua religiosidade,
a sua religião de ir ao templo adorar. E o samaritano, no entanto, não olhou quem estava ali ferido, cuidou dele. Jesus virou para aquele doutor da lei, exímio conhecedor da lei, mestre, rabi ou rabino: vai e faze o mesmo. Aquele que usou de misericórdia para com o próximo. É esse tipo de religiosidade que tem o coração de Deus, que enxerga o outro com os olhos de misericórdia de Deus, que Deus requer a cada um de nós, cristãos, crentes em Jesus. Mais amor, menos discurso, menos mensagem, menos prédica, menos facúndia, menos oratória e mais vida cristã de misericórdia com os olhos e o coração de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.